E ele mostra que a visão que ele tem de si mesmo, ela é muito diferente da visão que Jesus tem dele. E apesar de tudo que ele viu nesses 3 anos acerca de Jesus, ele acha que ele tem razão. Lucas 22 diz, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Não vou desanimar. Eu não vou te abandonar. Aliás, ele tem uma perspectiva não só dele mesmo. Segundo Mateus 26 diz o seguinte, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. O que ele está dizendo? Senhor, fulano, cicrano, esses caras são tranqueiros, eu sei que eles são tranqueiros, mas eu não sou como o Eusébio, eu não sou como o Pepe. Senhor, espera lá. A autoestima espiritual de Pedro era fantástica. O discurso de Pedro era belíssimo, ele era o oposto do que Jesus tinha falado. Vocês podem desfalecer, vocês vão me abandonar. Mas Pedro, que se via como super crente porreta, ele confronta o Senhor Jesus Cristo e declara, esse aqui do meu lado, posso entender. Eu não. Você lembra de, por acaso, alguma situação em que você se comparou a um outro crente e você se considera melhor que ele? Tenho certeza que você já fez isso. Tem a autoestima igual a de Pedro. Diante da percepção de Pedro, e veja, se eu estou no lugar do Senhor Jesus Cristo, eu ia dizer para Pedro o seguinte, tá bom. Lá na frente a gente se vê. Mas o Senhor Jesus Cristo não vai falar o porque ele tem um propósito na vida de Pedro. Tem uma lição que está em curso. E tem um terceiro ato para alguma coisa que ele pretende fazer para levar Pedro a ter uma percepção de si mesmo que ele ainda não tem. O Senhor tem uma visão clara de Pedro. Não é boa. Mas Pedro tem uma visão dele muito melhor. Então, diferentemente do que eu faria no lugar do Senhor Jesus, o terceiro ato mostra que o Senhor confronta firmemente a autoconfiança de Pedro. Veja, o texto nos diz, em Lucas 22, 34, eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Ele não está dizendo aqui, olha, você pode fracassar. Ele não está dizendo simplesmente aqui para todo mundo, olha, vocês vão me abandonar. Agora ele volta para Pedro e fala, você vai me negar daqui a pouco, 3 vezes antes que o galo cante. No texto registrado por Mateus, capítulo 26, diz, asseguro-lhes que esta noite, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Essa expressão, asseguro-lhe. Jesus está dizendo, isso aqui não é um palpite, não. Parece. Eu acho. Eu lhe asseguro. Vocês são passíveis de fracassar. Vocês todos vão me abandonar. Você, Pedro, que se acha o tal, vai negar-me 3 vezes antes do galo cantar. Sabe, Pedro não parou para pensar em verdades como essa do Salmo 139, que diz, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Deus sabe o que você pensa. Ele não tinha ilusão com Pedro, não tinha ilusão com aqueles discípulos. Não tem ilusão comigo e não tem ilusão com você. Ele sabe o que você pensa, o que você fez, o que você fará. Veja, em João capítulo 2, nós encontramos uma expressão de fé do povo de Jerusalém diante das obras de Jesus. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. A questão eram aquelas pessoas. A questão é a nossa humanidade, marcada pelo pecado. Ele sabe quem é você. Ele sabia quem era Pedro. Ele sabe quem sou eu.